Quando a gente pensa em governo, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Ministérios, secretarias, a tal da administração direta. Sempre. A estrutura mais visível. Exato. Mas isso é só a pontinha do iceberg. Existe todo um universo de outras entidades por baixo, a chamada administração indireta. Aham. E hoje a nossa análise vai mergulhar fundo em uma das figuras mais, curiosas desse universo, as fundações públicas. Uma ótima escolha. A gente está com um material de estudo aqui de direito administrativo bem denso e a missão é entender o que elas são, como funcionam e o que diferencia elas de gigantes que a gente ouve falar todo dia, tipo uma Caixa Econômica ou a Petrobras. E é uma ótima escolha porque as fundações são um conceito, digamos, importado, sabe? A ideia nasceu lá no direito privado. De filantropia e tudo mais. E isso, aquele conceito de um patrimônio que é destinado a uma causa social. O Estado olhou para esse mobílio e pensou, posso usar isso. Interessante. E o que torna tudo fascinante, e vai ser o nosso fio condutor aqui, é a dupla personalidade que o Estado deu para elas. A fonte deixa bem claro que elas podem ser de direito público ou de direito privado. E essa escolha muda tudo. Muda absolutamente tudo na vida da entidade. Ok, então vamos começar pelo básico. O material usa uma expressão que eu achei ótima para definir uma fundação. Patrimônio personalizado. É a melhor definição possível. Soa quase poético, né? Mas o que significa na prática um patrimônio ganhar personalidade? Pensa assim, uma empresa tem sócios, pessoas que colocam capital para buscar lucro. Uma fundação não tem dono, não tem sócio. O protagonista é o patrimônio. Exatamente. O protagonista é o patrimônio. O Estado separa um conjunto de bens. Pode ser dinheiro, prédios, equipamentos e diz, olha, este conjunto de bens agora é uma pessoa. Vira uma entidade. Isso, ganha um CNPJ, pode assinar contrato, contratar gente, mas toda a existência dela é amarrada a um propósito, a uma missão social que não pode ter desvio. O patrimônio deixa de ser uma coisa para virar um sujeito de direitos e obrigações. Essa missão, esse objetivo, geralmente se concentra em que áreas? Imagino que não se cria uma fundação pública para, administrar uma rodovia. Não, exatamente. A vocação delas é social. O material de estudo lista as áreas clássicas, né? Assistência social, saúde, hospitais. Educação, pesquisa. Educação, pesquisa científica e atividades culturais. Pensa no IBGE. É uma fundação pública. A coleta de dados do país não pode parar a cada troca de governo. Claro. Ou a Fiocruz. Perfeito. A Fiocruz é essencial para a pesquisa em saúde. Ao criar uma fundação, o Estado tenta isolar essas atividades da burocracia mais rígida dos ministérios, sabe? Para dar uma gestão mais focada. Entendi. É um patrimônio com uma missão. Mas aí é que fica bem interessante. A fonte diz que uma fundação pública pode ser de direito público ou de direito privado. Como assim? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se o dinheiro é público, a criação é do Estado, como uma entidade dessas pode ser de direito privado? Parece uma contradição. E é aí que está toda a complexidade. A resposta está no momento da criação. É ali que a estada se bifurca. Certo. A fundação de direito público é, na prática, o que a fonte chama de autarquia com nome diferente. Uma autarquia fundacional. Isso, uma lei específica é publicada e pronto, a fundação existe. A própria lei já é a certidão de nascimento dela, já nasce pronta, oficial, uma extensão do Estado. E a de direito privado, como funciona? Aí o caminho é mais indireto. A lei não cria a entidade. Ah, não. Não, a lei dá uma autorização para o executivo criar. É como se o Congresso dissesse, ok, governo, você tem permissão para criar uma fundação com essa finalidade. E aí? Com essa autorização, o governo elabora os estatutos e, aqui está o pulo do gato, leva tudo para registrar num cartório, como se fosse uma empresa. Em um cartório? Sério? Sério, ela só passa a existir de verdade, com personalidade jurídica, depois do carimbo do cartório. Nossa, que diferença! Então, uma nasce direto da caneta do legislador, enquanto a outra precisa dessa bênção do cartório para vir ao mundo. Exatamente. E essa diferença no parto define como o bebê vai se comportar para o resto da vida. Imagino. E a fonte é taxativa nisso.
Para de direito público, é inexigível a inscrição dos atos constitutivos. A lei basta. Essa escolha não é um detalhe técnico, é uma decisão estratégica. Sobre o quanto de controle versus flexibilidade se quer ter. Perfeito. E as consequências práticas disso são gigantescas. Então vamos para elas. Começando pelas pessoas. Se eu trabalho numa fundação pública, meu contrato pode ser radicalmente diferente, é isso? Radicalmente. Nas fundações de direito público, as autárquicas, o regime é o estatutário. Servidor público. Isso. Servidor público com cargo efetivo, estabilidade, o pacote completo do serviço público tradicional. Ok, isso faz sentido. É o padrão do Estado. Mas e nas de direito privado? Por que não usar o mesmo regime se o concurso é obrigatório para entrar? A palavra-chave é a flexibilidade. O regime estatutário é considerado incompatível com a natureza de direito privado. Entendi. Então, nelas, o regime é o seletista, CLT. Os funcionários são empregados públicos. Entram por concurso, sim, mas o vínculo é um contrato de trabalho. E por que essa escolha? Agilidade. É mais simples gerir um quadro pela CLT, para criar cargos, definir salários, até para desligar por desempenho, algo bem mais complexo no estatutário. Sei. Pensa numa fundação de pesquisa que precisa contratar um cientista super renomado. O modelo FLT permite mais agilidade para fazer uma oferta competitiva. É uma troca, sabe? O Estado abre mão de um pouco de controle para ganhar agilidade. Faz sentido. E essa lógica se aplica também ao patrimônio? Um prédio, um computador? O tratamento é diferente? Mesma lógica. Nas de direito público, sem discussão. Os bens são públicos. Com todo aquele escudo de proteção? Todo. Impenhoráveis, não podem ser adquiridos por uso capião e, para vender, é um processo complexo. E nas de direito privado? A regra geral é que os bens são privados. Podem ser vendidos com mais facilidade e, em tese, penhorados. Em tese. Adoro quando essa palavra aparece. Sempre tem uma exceção. Sempre. E a fonte traz essa nuance. Se um bem de uma fundação de direito privado estiver sendo usado diretamente na prestação do serviço público, ele ganha o mesmo escudo de proteção, a impenhorabilidade. Me dá um exemplo prático. Um hospital fundação. Ele tem uma dívida com o fornecedor. O fornecedor não pode pedir na justiça a penhora do tomógrafo para pagar a dívida. Porque pararia o serviço. Exatamente, porque pararia um serviço essencial. A lei faz uma escolha. Prioriza a continuidade do serviço público. Entendi. A escolha é clara nesse caso. E quanto àqueles superpoderes processuais, prazo em dobro, a fila dos precatórios, quem tem direito? Apenas as de direito público. Elas jogam com o uniforme completo do Estado. Entendi. Tem prazo em dobro nos processos e, o mais importante, quando perdem uma ação, a dívida vai para a fila dos precatórios. Aquela fila organizada de pagamentos do governo. Isso. Já de direito privado é como uma empresa comum. Se deve, o oficial de justiça pode ir lá e penhorar o dinheiro na conta. Opa, mas espera aí. Estou lendo aqui na fonte que a imunidade de impostos, ela vale para as duas. Isso mesmo. Isso me surpreendeu. Eu achava que uma entidade de direito privado, mesmo pública, pagaria impostos normalmente, como pode. Essa é uma das grandes convergências. A lógica do STF, baseada na Constituição, é que a imunidade não olha a roupagem jurídica, mas a essência. O que ela faz, não o que ela é no papel. Perfeito. Se a entidade é um instrumento do Estado controlada por ele executando um serviço que é dever dele, não faz sentido um ente cobrar imposto do outro. Seria o dinheiro saindo de um bolso do Estado para entrar em outro. Claro. Então nenhuma das duas paga IPTU ou IPVA, por exemplo? Desde que os bens estejam ligados às suas finalidades essenciais, não. É um benefício e tanto. E a fonte aponta outra convergência. A licitação. Sim, aqui não tem escapatória. É o DNA público falando mais alto. O material menciona que a nova Lei de Licitações, a 14.133, se aplica integralmente a todas elas. Não importa o regime? Não importa. Na hora de comprar um computador ou contratar uma obra, a regra é a mesma para as duas. Licitação. É uma exigência inegociável para quem usa dinheiro público. Ok, o cenário das fundações está bem mais claro. Agora, para a gente colocar tudo em perspectiva, como elas se comparam com, por exemplo, a Caixa,
que é uma empresa pública, ou o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista. É uma questão de escolher a ferramenta certa para o trabalho, sabe? Qual a diferença fundamental? A finalidade é a estrutura de capital. Empresas estatais são criadas para prestar um serviço público, que pode ser cobrado, como os Correios, ou para explorar uma atividade econômica, como a Petrobras. Elas têm um componente econômico. Sempre. Envolve autossustentabilidade até lucro. O capital delas é social, dividido em ações. Nas empresas públicas, 100% do Estado. Nas de economia mista, tem capital privado junto, mas o controle é do Estado. Enquanto as fundações são... Um patrimônio com missão social, sem capital social e sem objetivo de lucro. A lógica é inversa. Uma empresa estatal que dá prejuízo é um problema. E uma fundação que dá prejuízo? Uma fundação que gasta todo o seu orçamento está, em tese, cumprindo a missão dela. Entendi. Então, se o Estado quer atuar no mercado, ele cria uma empresa. Se ele quer garantir uma política social de longo prazo, como pesquisa ou cultura, ele cria uma fundação. São veículos com motores totalmente diferentes. Resumindo a ópera, então, fundações cuidam do social com um patrimônio, empresas estatais operam na economia com capital social, controladas pelo Estado. É a distinção perfeita. O objetivo final é o que dita a forma. Bom, então recapitulando os pontos centrais da nossa análise. As fundações públicas são essa ferramenta especializada do Estado, um patrimônio que ganha vida para tocar projetos sociais. Exato. E a característica mais marcante é essa dupla personalidade. Essa escolha entre ser de direito público, mais parecida com o Estado, ou de direito privado, buscando mais agilidade. E essa decisão inicial define todo o resto. Como contratam, como os bens são protegidos, como respondem na justiça. Exato. E, apesar dessa bifurcação, elas se encontram em obrigações essenciais que mostram o DNA estatal delas. Isso, todas precisam de concurso público, todas seguem a lei de licitações e, o que é curioso, todas têm a imunidade de impostos. Podem ter personalidades diferentes, mas são da mesma família. E seguem as regras mais importantes da casa. Para a gente fechar, o material que a gente analisou termina com uma observação que é quase um plot twist. É uma ótima observação. Ele aponta que a Constituição de 88 exige uma lei complementar para definir as áreas de atuação das fundações. Uma lei dizendo, o Estado pode criar fundações para atuar nos setores A, B e C. Uma regra mestra, né? Exato. E o texto afirma categoricamente que essa lei complementar nunca foi feita. Nunca foi editada. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Com certeza. O Estado cria e mantém centenas dessas entidades com missões importantíssimas, operando com base em leis esparsas, mas sem essa diretriz estratégica que a própria Constituição previu. E a questão que fica no ar é... Essa ausência de décadas é uma falha que gera insegurança jurídica ou, por outro lado, acabou virando uma vantagem não intencional que garante flexibilidade para o Estado criar fundações para novas demandas sociais que, lá em 88, ninguém nem imaginava. Se essa lacuna é um problema? Ou uma solução acidental? Fica a pergunta.